Sabedoria sem obediência, tudo se torna vaidade. É sobre este tema que vamos falar no dia de hoje. E fique conosco nos próximos minutos para que juntas possamos refletir e sermos transformadas pela palavra de Deus. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. E o tema de hoje fala sobre sabedoria e desobediência. A sabedoria sem a obediência a Deus começa tudo se tornar vaidade. Porque tudo você começa a fazer para o homem sem olhar para os olhares de Deus. Sabedoria sem a obediência da palavra torna a sua vida meramente uma história onde você terá sucessos, porque há sabedoria em você, há sabedoria de Deus sobre a sua vida, mas quando o Senhor diz para obedecer os preceitos dele, para obedecer os mandamentos, obedecer os princípios de Deus, este você não faz. Então chega um momento da sua vida que você pode perceber que tudo não passou de vaidade, tudo não passou de meramente ter as coisas e mostrar aos outros ou a você mesmo das suas conquistas, mas e a Deus? O que você tem feito para Deus? Qual é o seu coração diante de Deus? Um coração temente, obediente ou um coração que começa a querer, desejar caminhar com as suas próprias vontades, desejos e habilidades, desconsiderando quem é Deus? Então, isso tudo é algo que todos os dias nós precisamos nos perguntar. Há sabedoria em mim porque eu peço todos os dias a Deus. Mas realmente eu tenho obedecido o que a palavra de Deus me ensina? Toda essa minha sabedoria realmente eu tenho entregue e em glória e honra ao nome do Senhor? Se você não faz isso, tudo está se tornando vaidade, ou seja, uma única forma de você se colocar em um mundo onde as pessoas observarão e adorarão a você e não ao Deus que você serve. Então nós precisamos realmente ter muito cuidado. E para exemplificar claramente a questão da sabedoria e desobediência, nós vamos falar novamente da vida do rei Salomão. Eu penso que o rei Salomão ele teve 2 pontos de partida em sua vida diante da presença de Deus, ele e Deus. Porque no momento que ele é colocado no trono, é uma promessa, é algo, uma palavra que o Senhor tinha dado ao pai de Salomão, rei Davi. Mas diante de Salomão, já com a responsabilidade de reinado, assim como você tem uma responsabilidade materna, responsabilidade de filiação, responsabilidade profissional, ministerial, de esposa, a responsabilidade que o Senhor tem te colocado hoje, você precisa analisar. Houve uma promessa, essa promessa foi cumprida, agora eu assumo responsabilidades. É com essa responsabilidade pode ter 2 pontos de partida na sua vida. O primeiro ponto de partida é aquele que o Senhor te concede a sabedoria, porque você pediu essa sabedoria para lidar, para desenvolver, executar cada função que o Senhor tem dado. E no livro de 1 Reis, no capítulo 3, fala sobre essa sabedoria dada a Salomão, como está aqui do versículo 9 ao versículo 13, a palavra nos diz que Deus apareceu a Salomão em sonho, fala para Salomão que ele tem liberdade para pedir o que ele quer. Salomão pede sabedoria, essa sabedoria é concedida a Salomão e em consequência, por não ter pedido riquezas e os inimigos, o Senhor diz que dará todas essas coisas a Salomão, mas primeiramente a sabedoria. Diante desta conquista, ou seja, desse ponto de partida na vida de Salomão sobre a sabedoria, o Senhor entrega a ele uma orientação, uma instrução de como ele deveria caminhar o reinado junto com essa sabedoria. E no versículo 14 diz assim: "E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias." Então há uma instrução aqui desse momento de Salomão com Deus. Então tem que ter este momento todos os dias, na verdade, no seu devocional com Deus, deste momento: Senhor, conceda-me sabedoria para executar todos os dias as funções dos quais o Senhor tem me colocado.
Mas, Senhor, mostra-me também as tuas instruções, as que já estão na palavra, aquela que você já tem aprendido com Deus, porque você já está num estilo de vida de devoção e devocional com Deus, de adoração a Ele e de tempo de leitura, tempo de aprendizado e oração. Então você começa a entender e a perceber aquilo que o Senhor tem te concedido como instrução para cada uma das funções. Então o Senhor fala aqui: e se andares nos meus caminhos? Quais caminhos você tem andado? Nos de Deus ou no caminho do mundo, daquilo que as pessoas querem que você faça, tem te instruído, mas que fogem totalmente da palavra de Deus? Então é uma pergunta que eu preciso me fazer e fazer aquela oração: Senhor, vê se ainda há algum caminho mau em meu coração para que eu possa ser transformada, sermos cada vez mais parecida com Jesus. Então esse é um ponto de partida na sua vida que é necessário e tem que existir. E quando eu tenho essa sabedoria e obedeço às instruções de Deus, há paz na minha vida, mesmo no meio de situações desfavoráveis, mas o seu coração se enche de paz, o seu coração se enche de esperança. Aqui nesse mesmo livro de 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 21, diz assim sobre Salomão, a partir dessa sabedoria que Deus concede a ele. Diz assim: e dominava Salomão sobre todos os reinos, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Você precisa então dominar o ambiente onde você está, segundo a palavra de Deus. Não é dominar pela raiva, dominar pela ira, dominar por um autoritarismo, dominar por uma verdade absoluta, que às vezes essa verdade absoluta não está na palavra de Deus. E se estiver na palavra de Deus, você tem que ensinar em amor. Então, na sua vida, esse dominar o ambiente que você está é dominar segundo a direção que Deus tem te dado, ou seja, sabedoria e instruções de obediência. Dessa forma, o Senhor, através da sua vida, será glorificado. Salomão, então, domina os reinos, e estes reinos traziam presente para eles. Então, as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de você. A palavra de Deus nos fala isso. Então, tudo que eu tenho colocado diante do altar do Senhor, se eu prevalecer em sabedoria e obediência, as bênçãos do Senhor me alcançarão. Agora, novamente, que bênçãos do Senhor me alcançarão? Aquelas que estão no plano perfeito dele, não nos seus planos. Então, nós precisamos orar também para discernir o que Deus tem falado a respeito da sua vida e a respeito do ambiente onde você vive. Aqui no versículo 24 fala que tinha paz em todas as bandas em roda dele, ou seja, tudo que envolvia o reinado de Salomão tinha paz, porque foi algo que o Senhor entregou para ele, uma responsabilidade de reinado com sabedoria, instruções obedecidas e tudo ia em paz. Esse foi o primeiro ponto de partida da vida de Salomão. Esse deve ser o meu ponto e o seu ponto de partida na nossa vida, de obediência, reverência e temor a Deus, com sabedoria vinda dos altos céus. E aí o amor flui, o fruto do Espírito vai fluir através de você para que os ambientes sejam transformados e pessoas sejam alcançadas para Deus através da sua vida. E continua neste capítulo falando, então, a partir do versículo 29, falando sobre essa sabedoria de Salomão. No entanto, Salomão continua o seu reinado, Salomão executa todas as coisas que deveria executar, mas ele comete desobediência. Esse é o segundo ponto de partida de Salomão. Mesmo com toda a sabedoria que ele tinha para resolver as situações, ele se entrega à desobediência daquilo que o Senhor já tinha orientado a ele, que não poderia se envolver com mulheres de outras nações, mulheres estranhas, porque essas corromperiam o coração de Salomão, porque o Senhor, ele conhece o profundo do nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que vai corromper o meu e o teu coração. Por isso, as instruções da parte de Deus não podem ser ignoradas, elas devem ser obedecidas. Você precisa obedecer, porque o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a vosso respeito.
e os pensamentos que têm a vosso respeito são pensamentos de bem. Então se ele diz, não vá por esse caminho, vá por aquele, fique parada, vá adiante, retroceda um passo, é porque ele sabe exatamente como é o seu coração e o que ele tem para você. São coisas boas. E eu desfruto das coisas boas quando eu tenho sabedoria e obedeço às instruções de Deus. A desobediência me leva a caminhos de destruição, a caminhos de vaidade, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E no capítulo 11 desse mesmo livro de 1 Reis, que conta a história de Salomão, depois ele ter construído, depois ele ter feito tudo aquilo que o Senhor já tinha falado com seu pai Davi, a construção do templo, da casa de Deus. Diz aqui nesse capítulo 11 um título na minha Bíblia que diz assim: a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. No versículo 1 fala: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. O que é que você tem amado e seja coisas estranhas? O que são coisas estranhas? De repente você tem amado desfrutar de situações, de conversas que são estranhas à palavra de Deus, ou seja, que não pertencem à palavra de Deus. Talvez você tenha participado de rodas de amizades que não edificam o nome do Senhor, que não glorificam o nome do Senhor. De repente você tem participado de pensamentos onde isso tem te levado para longe daquilo que o Senhor tem falado para você. Às vezes você pode ter colocado no seu coração sentimentos estranhos, conhecidos pela sociedade, conhecida pelo mundo corrompido, e você tem colocado esses sentimentos, e esses sentimentos têm levado a discussões, inúmeras discussões na sua casa, formas erradas de tratar determinados assuntos, decisões que você tem tomado e que não glorificam o nome do Senhor. Que situações, emoções, pessoas estranhas você tem colocado no seu meio que o Senhor já te deu a instrução para não usufruir dessas coisas, dessas pessoas ou dessas situações? Você precisa identificar. Deus te deu sabedoria para identificar pensamentos que te levam para longe, questionamentos que têm respostas na palavra de Deus, mas que você não quer nem procurar na palavra de Deus as respostas que têm vindo até você, porque os questionamentos eles podem sim surgir na nossa mente, no nosso coração, mas as respostas precisas e que te levarão para caminhos de paz só vem de Deus, só vem da palavra que o Senhor já te ensinou ou que tem te ensinado. E se você ainda não conhece, você precisa começar a procurar a ler a palavra, procurar pessoas que temem a Deus, que têm embasamento bíblico, que glorificam a Deus em suas atitudes para te responder aquilo que tem gerado dúvida em seu coração, para que você não coloque coisas estranhas no seu caminho. E ele continua no versículo 2: das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel para que não entreis, ou seja, não se relacione com as mulheres, aqui era algo específico para Salomão. Ele diz assim: perverterão o vosso coração para seguirdes a outros deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Salomão, então, todo um coração temente que ele tinha por Deus, ele transferiu este amor ao que ele chamava de mulheres estranhas, mulheres de nações pagãs que adoravam outros deuses e que tirou o coração de Salomão do foco em Deus, do foco para o alto. Em Colossenses tem um capítulo tem um versículo que diz que nós precisamos ter um olhar para o alto e não para as coisas desta terra. Mesmo que você seja um instrumento de Deus para as coisas desta terra, daquilo que tem acontecido, o que ele diz é que nós não podemos fixar e amar e adorar as coisas desta terra e dizer não para a adoração a Deus, ou seja, dar mais valor àquilo que está aqui do que na verdade para Deus. Quando nós temos um olhar para Deus, ele diz o que é para fazermos. Então eu preciso resgatar o que Deus está falando. Esse é um segundo ponto de partida da vida de Salomão que o tirou do caminho de paz. Foi a desobediência de uma instrução clara que o Senhor já tinha dado a ele, tinha dado a seu pai. O seu pai também falou ao seu filho sobre isso. Então você tem ouvido instruções de seus pais, de autoridades sobre a sua vida, que são autoridades que temem a Deus e que você tem ignorado
pelo fato de querer, desejar, amar aquilo que tirará dos caminhos de Deus. E foi assim na vida de Salomão, nesse segundo ponto de partida da vida de Salomão. E no versículo 14 diz assim: levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário. Muitas vezes nós começamos a viver situações em nossa vida que parece que nós chamamos de adversários, onde tem consequência de uma desobediência. Há situações que acontecem na nossa vida para aprovação, há situações para crescimento, há situações naturais que ocorrem, que são factíveis para acontecer na vida de uma ou de outra pessoa, daqueles que temem e dos que não temem a Deus. Mas há situações, e você precisa identificar isso, que são situações que foram levantadas por consequência da sua desobediência, daquilo que você tem retirado do seu caminho de paz, ou seja, as instruções de Deus, onde você diz que não quer mais atendê-las, porque você tem sabedoria, você tem habilidade, você consegue caminhar, então não precisa mais de Deus. Você pediu ao Todo-Poderoso sabedoria, recebe essa sabedoria e você começa a adorar a sabedoria, adorar a forma como você conduz a sua vida, excluindo a verdadeira pessoa que você deve adoração, que é o nosso Deus. Ele é o dono da sabedoria que te deu e ela não pertence a você. Ela tem sido concedida para você executar com excelência todas as funções que o Senhor tem te dado para a honra e glória do nome dele. E você tem ignorado. E qual é a consequência de tudo isso? No livro de Eclesiastes, um livro de conselhos excelentes da parte de Deus através da vida de Salomão, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, onde você deve ler com muita atenção. E é neste livro que ele fala que tudo é vaidade. Por que tudo é vaidade? Porque ele desobedeceu as instruções de Deus. Onde ele diz que ele precisava ter feito muito mais para Deus do que ele tinha feito. Por quê? Porque ele começou a amar mulheres estranhas. Ele começou a colocar no reinado dele adorações, reverências, devoções que não eram a Deus, mas a deuses estranhos, que não levariam Salomão a caminhos de paz, mas caminhos de destruição. Mesmo o homem mais sábio que já possa ter existido, ele decidiu não obedecer. Então você pode se perguntar, então eu não vou pedir sabedoria para não viver igual a Salomão. Você não deve ter esse pensamento é um pensamento errado. Porque eu preciso pedir sabedoria e obedecer às instruções. Eu preciso dos dois, unidos, para que eu prossiga em paz. E não trate a minha vida como vaidade, valorizando e adorando somente as coisas deste mundo, ignorando Deus, não colocando mais Deus no meu caminho. No capítulo 12 do livro de Eclesiastes, tem vários versículos que falam sobre essa vaidade, são mais de 27 citações neste livro sobre a vaidade. No versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então Salomão termina esse livro de Eclesiastes, um livro onde ele expõe o seu coração de tudo que ele aprendeu na caminhada da vida. Ele escreve este livro já velho, já experimentado todas as coisas, experimentado a paz, experimentado a perseguição porque por conta de uma desobediência, experimentado a sabedoria, experimentado um trono que era promessa, que era algo para ele. Ele termina dizendo: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Então eu preciso buscar sabedoria e obedecer às instruções. Se eu buscar a sabedoria e desobedecer, tudo não passará de vaidade na minha vida, de vanglória a mim mesmo e não de glorificação ao nome do Senhor. Então perceba na sua vida o que você tem tratado como vaidade. E o que é tratado como vaidade? É fazer as coisas conforme a tua vontade, os teus desejos, as suas formas, porque você tem declarado que recebeu sabedoria de Deus. Sim, recebeu, mas eu preciso também obedecer às instruções para que eu seja uma mulher temente a Deus, para que eu ouça
a Deus e viva na paz, que excede todo o entendimento. Fique com esta reflexão poderosa da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida e a vida de mulheres que agora tem passado em seu coração e você diz: preciso enviar esta mensagem, porque desta forma mulheres e mais mulheres serão transformadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.